ali no meio da fazenda, meu filho, também. Você tá onde Pô, mas agora? aqui Conta eu pra tô do nós. lado da cidade, aqui de Onda Verde. São José do Rio Preto fica um pouquinho mais longe, mas eu tinha que ir para minha casa em Rio Preto, Qual é o estado aí? que é São Paulo. São É Paulo. Sampa? Ah, tá em São Paulo, Sampa. Rio Preto aqui, Onda Verde, aqui pertinho de onde é o América de São José do Rio Preto. Ah, beleza. Vamos começar então, aproveitar que a internet estabilizou, vamos começar com as perguntas? Mas vamos com tudo, né? Vamos arrebentar a boca do balão aí. Saudade Então, da nossa Gávea. rapaz, aí. É, Saudade do futebol, né, Boiadeiro? De um modo geral, né, cara? Parou tudo, né? mas eu falo da nossa Gávea porque nós estamos falando de Flamengo, né? Nação, né? É, nação. Então, vamos falar do Flamengo, vamos falar do Flamengo. Rapaz, sente muita falta daquela torcida, Boiadeiro? Nossa, torcida maravilhosa, torcida. Não é para fazer média, não. Torcida do Flamengo, pouco tempo que eu tive lá, mas é impressionante. E uma torcida que mais apoia, viu? Porque eu joguei em outros clubes, outros clubes não têm muita paciência, não, igual a torcida. Pelo menos o tempo que eu tive no Flamengo, claro que nós fomos até, era ponto corrido, né, na época do campeonato, né? Uhum. Por pouco que nós não fomos campeões, mas eu tenho muita saudade do Flamengo. E você ganhando um jogo, não precisa ser aquele jogão, não. A torcida já lota a casa, pode ter certeza disso. É diferente, né, cara? A torcida do Flamengo é diferente, né, Boiadeiro? A torcida é mesmo, não é porque passei em vários clubes. É claro que as outras torcidas são excelentes, mas a do Flamengo é demais mesmo. Meu irmãozão, Marco Antônio Ribeiro. Não tem tanto brilho assim, mas tem que ter. Por que boiadeiro? E tem que ter esse boiadeiro, cara. Pra O reconhecer esse boiadeiro cara é aí, o estilo. que Veio da onde? Boiadeira que marcou mais, né? Mas é por causa porque a gente tem um jeitão, aquele jeito sertanejo. Eu nasci, criei na roça, né? Na fazenda. Minha avó que foi minha parteira, né? Nasci no curral mesmo. Já nasci ali falar o português, claro, já nasci na bosta de vaca. E ali eu cheguei nos clubes, chegava do meu jeitão mesmo, era de bota, fivela. Aí nego ficava olhando, aquela botona, fivela. Aí começou o apelido de boi, boiadeiro. Mesmo quando eu cheguei no Rio, nem existia música sertaneja, eu ia de bota, perto da praia, tudo aí de bota, fivela, calça jeans e pondo música sertaneja. E os Pô, mas amigos ainda pelo menos ficou mesmo. boiadeiro. Ficou boiadeiro. Imagina se fosse boi, filho. Boi que ia dar ruim, filho. Boi não pode Boi não, tem que ser boiadeiro. é muito bom, né? Porque ninguém gosta muito do tal o chifre não combina em lugar nenhum, né? E o Olha bicho quem tá te cutuca mandando. doído. O Ah, é, chifre cara? cutuca. Fala assim, por causa dos boi, né? Porque a gente leva uma chifrada, o trem bate o batoque do chifre, não é brincadeira. Olha quem tá te mandando um abraço aí. Carlos Alberto Dias. Meu Deus do céu, esse Ó, boa tarde, meu amigo. Grande boiadeiro, grande atleta e grande cantor. Essa eu não tô sabendo, não. Não, é que Cantor também? nas concentrações para passar as horas, a gente ficava cantando. Ele cantava o pagode, Ah, mandava meu ô, sertanejo. Dias. Dias, é pra ele dar uma palhinha, Dias? É pra ele dar uma palhinha de alguma daquele tempo, Dias? Dias que manda aí. Valdeir, Ah, cantar só um pedacinho pra ele aí. Em vez de vai, manda você aí. ficar pensando nele, em vez de Ih, você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele, vai pra você, meu amigo. ah, moleque, essa é pra nação rubro-negra aí, de todo o Brasil. Pô, arrebentou, cara. Meus amigos aí Arrebentou. a gente era só resenha, Carlos Alberto, Valdeir, Gilmar, na época estava no gol, tem muita gente boa aí, Nélio, um abraço para todos aí, Sávio, aquele fera. Meu irmão, vamos começar com as perguntas aqui de bate-pronto agora, hein? Nascida e Vai, criada Paulo. onde? Como é que foi tua infância? Eu nasci na roça, criei na roça com muito orgulho, né?
Nasci aqui numa fazenda Pressa, na região de Paulo de Faria, próximo a Duplo Céu, uma vilinha. E essa foi a minha criação. Fiquei um tempo ali na fazenda do meu irmão Procópio e fui criado nessa região ali, por ali. E quem era teu ídolo de infância? Aquele cara que você olhava, você fazia gol e gritava o nome dele. Quem era esse cara? Você sabe que eu quase não cheguei a passar por isso. Meu negócio era curral, fazenda, tirar leite, andar a cavalo. E aí eu fiquei um tempo aqui que ainda tinha televisão. Depois eu fui para o Mato Grosso, fiquei até meus 8, 9 anos sem televisão. Fiquei mais ou menos uns 5 anos sem televisão. Morava na roça lá também, era casa de pau a pique. Fiquei debaixo de uma lona preta uns 2 anos, desbravando lá o sertão na época. Então eu vim acompanhar a bola depois de maior um pouco. 9 anos, 10 anos, mas na época que eu comecei a gostar mesmo foi o Sócrates, Zico, peguei o Maradona ainda na Copa jogando, que era um fenômeno que a gente lembra de ver jogando, e depois que eu passei a jogar contra, muitos que eu gostava, que eu era fã, eu passei a jogar junto depois. Tipo, eu gostava muito do Zé Sérgio, Careca, Zenon, aí vai falando... Adílio, fala do nosso Flamengo, Adílio, que eu peguei ele jogando contra, naquele timaço lá, Andrade, que depois joguei com ele no Vasco. Então é muito gostoso a gente ver e depois você tá jogando junto. Isso é muito orgulho, né, pra gente que sonhava em chegar no profissional. Então, você de repente começou a jogar bola, se profissionalizou. Qual foi seu primeiro sonho realizado como profissional? Aquela primeira graninha que bateu na mão e falou, caramba, agora eu sou jogador de futebol, rapaz. O que eu vou comprar com essa grana? Qual foi o primeiro sonho realizado? Se fosse hoje, né, era bem melhor, mas tudo tem tua época, tudo tem seu tempo. Mas na época, pra mim, eu lembro que eu fiquei feliz demais, que a gente morava na concentração, fazia 5 anos que eu estava debaixo de uma arquibancada. E na época eu não tinha dinheiro para comer nem uma paçoca, falar o português claro, a nossa comida era a janta e o café da manhã e almoço, e treinar. Vinha para casa 1, 2 vezes por ano, porque a verba era curta. E aí quando eu subi profissional, a gente passava muito vontade das coisas, e aí eu comprei uma moto para mim, uma moto XL na época, ainda comprei financiada. Aí depois eu saía nessa moto todo dia para tomar um suco onde eu tinha vontade e não tomava quando eu era menino. Tomar um suco com as vitaminas. Aí meus amigos que não tinham condição, sempre eu levava um lanche, levava uma fruta, sempre fazendo isso. Aí depois que deu uma melhoradinha, um diretor me ajudou, eu comprei um carro e foi o meu grande sonho, que era ter um carro. Aí começou e eu fui guardando depois. O que dava para mim, os contratos que eu ia acertando, eu ia e comprava, investia num apartamentozinho. Eu nunca contava aquilo como dinheiro para me comprar outra coisa. Mas era investindo. Numa terrinha, dava para comprar 3 alqueires, eu comprava. Dava para comprar 5, eu comprava. Dava para comprar uma casa, eu comprava. E fui fazendo isso. E como é que foi, cara, o seu início ali no Botafogo de Ribeirão Preto? Você jogou com alguns craques ali desde o iniciozinho. Parece que você jogou bola com o Raí ali. Tinha o Galo também nesse time, não é isso, cara? Galo, tinha o Wagner Mancini. Mancini, verdade. Teve o Paulo Egídio antes de mim, o Chiquinho, que até foi aí pro Flamengo também, que nós jogamos juntos. Verdade. Ali, gravante. Rapaz, aquela geração foi boa, né, rapaz? Geração boa, né? Botafogo tinha uma geração boa demais, muito boa. E aí no profissional ficou eu, o Raí, teve o Nido também, foi aí que teve o Nelson Bertolazzi, que é irmão do Paulo Egídio, então teve uma turma. E eu e o Raí, nós começamos de juvenil até profissional junto. E viramos irmão, né? O Raí, eu falo assim, é meu irmão, um cara, um ser humano incrível, diferenciado e jogava muito. Jogava demais. Demais. Quem mandou um grande abraço para você agora no WhatsApp, aqui conversando comigo, foi o Ricardo Rocha. Nossa você senhora, muito vai estar aí irmão. daqui a pouco, né? Daqui a pouco, 19 horas, vai estar com a gente aqui. Nós começamos no Guarani, né? No Guarani juntos, 3 anos. Isso é meu irmãozão também. Nossa, esse é demais, né? Nas rodas, nas histórias, esse aí é o campeão. Muita resenha, né? Demais. Rapaz, Guarani,
Guarani, inesquecível. Tinha um timaço também, Guarani do teu tempo lá, cara. Timaço, meio de campo fortíssimo. Time muito bom. Foi pra final com São Paulo, aquela disputa de pênalti. E aí vocês perderam aquela disputa de pênalti, né, cara? Perdemos porque, falar o português, claro, né? O Aragão meteu a mão. Eu falo que meteu a mão porque a filmagem tá aí, que eu não tô falando. Se falar que vai me processar, eu falo, a filmagem tá aí, eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo. Então, mas não é desculpa, não. Nosso time foi bem demais, como o São Paulo tinha um time excepcional, como o Flamengo tinha naquela época, nós ainda conseguimos eliminar todos esses clubes grandes e chegamos até na final. E eu sei que a gente tinha tudo para ser campeão, mas essas coisas atrapalham. A pessoa, quem vai apitar tem que ser imparcial, tem que ser profissional. Acho que ali o cara tem que ver aquilo que... Claro que a gente sente quando tem alguma coisa que o juiz erra, a gente vê errou porque é ruim ou porque era para ser falta mesmo. Agora a gente vê a maldade também. E quando você vê a maldade, te machuca demais. Isso aí machucou demais na época do Guarani, porque um gol mudava tudo ali pra gente, que a gente estava em cima do São Paulo, e a gente, se ele tivesse dado aquele pênalti, mudava tudo a história do campeonato, mas formamos uma grande equipe, né? João Paulo, Ricardo Rocha, Evair, Zé Mário, Sérgio Neri, uma turma, Tozinho, Barbieri. E esse lateral que entrou aí, jogava pouco? Vitor? O Vitor? Vitor, lateral do Vasco. Deus me livre, isso aí é um beijão pra ele, meu irmão. Isso aí ele tava falando esses dias comigo, eu não sabia que ele tinha começado no Guarani, ele falou que era fã meu lá e me acompanhava. Eu falei, então, aí depois eu fiquei teu fã. Meu irmãozão, um beijão pra ele aí, Vitão. Vamos encontrar, hein? A gente sempre joga junto aqui nos veteranos, na região. Ah, é? Aí, joga cara, uma coisa também que marcou muito na sua carreira, foi aquele título brasileiro de 89, justamente contra o São Paulo, que você tinha perdido. Foi a vingança ali, tu ganhou o brasileiro pelo Vasco, em cima do São Paulo em 89, aquele gol do Sorato. Isso. E você foi pro Cruzeiro, cara. No Cruzeiro, eu acho que foi a sua melhor fase da sua vida, é isso? Isso. Jogou muito no Cruzeiro. Final lá, eu só achei ruim demais na final, porque eu tive que jogar contra o meu melhor amigo, que era o Raí. Mas dentro de campo, ali não tem jeito. Mas tá bom demais. E aí fui pro Cruzeiro. Cruzeiro para mim foi, da minha história do futebol, assim, foi... todo clube que você passa, você vira uma família. Eu acho que é como se você tivesse um irmão. Cada clube que você passa, você considera de uma forma. Agora, no Cruzeiro, foi muito bom para mim em termos de títulos. Também porque eu peguei e disputei 7 finais de campeonato no Cruzeiro. E ganhei 5. E quando eu fui pro Cruzeiro vinha de uma fase assim ruim, não estava tendo verba, não estava tendo muita grana, né? Que foi em 81, se eu não me engano, 81 foi. Aí nós chegamos, já fomos na final da Supercopa. 91. 91, fomos na final da Supercopa. Fomos bicampeão da Supercopa, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão de um torneio dos campeões e disputamos 2 recopas onde nós perdemos. Foi uma no Japão e outra aqui contra o São Paulo. Mas para mim a melhor história assim foi no Cruzeiro. Fiquei lá 3 anos e ganhei mais títulos. E teve um moleque no Cruzeiro, um molecote, que estava subindo na base. E depois apelidaram ele de Fenômeno. E tem um lance que ele conta até hoje, que ele foi meu vizinho aqui, ele falou que tinha um camarada do profissional que ajudou muito ele no início da carreira, com muitos conselhos e um lanchinho maneiro. Diz que pegava um lanchinho com iogurte e tudo e dava moral pra molecada. Sabe quem é esse cara, não? Vixe, demais, né? O grande Ronaldo, nossa senhora. Porque era assim, lá no profissional sempre... Cada umas 2 vezes por mês pega a categoria de base, né, para poder treinar contra o profissional, para sentir os meninos. E eu sempre gostei muito de dar força para os meninos, que é o meu maior prazer no futebol
assim, antes de subir profissional, era quando a gente treinava contra o profissional. Então isso aí é o que mais você fala, agora é minha chance, né, de mostrar alguma coisa. Ou então quando você tinha uma preliminar antes do profissional, que você sabia que todo mundo estava vendo, é claro que você sempre mostrava, mas ali você sabia que o pessoal estava olhando mais concentrado naquilo. E aí treinando contra a gente, ele terminou o treino, ele falou, boiadeiro, você que tem moral aqui, você que é gente boa, depois você pode arrumar um lanche pra gente lá. Ele e o Amorim era o Donizete Amorim, lateral direito. Aham. Aí eu falei, não, passa lá pra concentração, que era a concentração na toca, né, tinha toca 1, não tinha toca 2 ainda. Aí ele falou, mas passar pra lá, às vezes o supervisor acha ruim. Eu falei, não, pode ir lá que eu ajeito, eu converso com o pessoal lá. Aí eu lanchava lá, ia lá fora, batia um papo com eles, levava lá, era Danone, Yakult, bolo de fubá, fruta, tudo quanto é coisa, eu levava para eles. Isso para mim era uma honra, acho que nem para eles era, porque para mim era uma honra porque eu passei por isso também. Então, quando você passa por isso, você lembra o tanto que era prazeroso, as pessoas ser humilde, preocupar com você, e eu sou assim, mas não pelos outros, é o jeito da gente. Porque o que a gente não quer de mal a gente não quer para os outros, né? Então você quer fazer sempre o bem. E sempre ajudei os meninos na categoria de base, compro... Uma dúvida que eu sempre tive. Qual era a dica que esse monstro, Ronaldo, pedia pra você? E qual eram os conselhos que dava pra esse moleque naquela época? Que ele falou que você vinha conversava muito com ele. Isso aí depois de uns 3, 4 meses, não acertaram o contrato. Nem o centroavante titular, acho que era o Charles na época, o Charles Baiano, meu amigo. Charles Baiano. E depois tinha mais 2, 3 centroavantes, um estava machucado, um não acertava, vamos dar uma chance pro garoto Ronaldo. E aí o primeiro jogo foi contra o Corinthians. E sempre eu conversava com ele, mesmo nos treinos, eu falava, é assim mesmo, vai para dentro, lá para frente, não faz firula aqui atrás, que às vezes o nego treina contra o profissional, quer dar uma canetinha ali onde não precisa, aí o nego chega, eu falava agride mesmo, e sempre dava apoio, sempre conversava com ele, e dava os meus conselhos que eu sempre tive. Mas graças a Deus ele teve um crescimento rápido demais, um cara muito bom, inteligentíssimo, porque você vê de onde que vem as pessoas, né? A maioria das nossas classes de futebol vem de classe baixa mesmo, e isso é coisa de Deus que eu falo, o cara ter uma cabeça para suportar tudo isso e conseguir chegar onde ele chegou, então tá de parabéns. Mas tem uns que não têm cabeça também, que Deus dá as chances e as pessoas também jogam fora. Então você tem que aproveitar o que eu sempre falava, quando você ganhar, se der para você gastar 10, 20% e guardar 80%, que lá na frente vai ser melhor do que você gastar 80%, porque você não sabe até onde vai. Tem uns que são exceções, igual o Ronaldo, igual o Neymar, mas não são todos que têm essa mesma, esse mesmo crescimento, né? Essa mesma contrato rápido, contrato garantido para vários anos. Então você tem que ir aos poucos. Me bateu até uma dúvida aqui, cara. Você falou que foi criado no meio dos bois, da roça. E tu jogava bola onde? De onde que veio essa habilidade, cara? Foi driblando boi? Rapaz, eu acredito que sim. Porque lá a gente mexia mais com boi. No curral você tinha que estar, na hora que a gente vacinava na mão, soltava os bois no curral, você tanto tinha que livrar da cabeça, do pé e jogar num canto e mandar o corpo e paletar no trem, sabe? Mas eu vim com esse dom de jogar futebol. Nunca participei de uma escolinha, morei no Mato Grosso, ficava muitos anos sem jogar bola, às vezes ia na cidade de vez em quando, e eu fiquei com esse dom grudado em mim, até eu vim para uma cidade que eu vim para Paulo Faria, comecei a jogar no meio da turma, e comecei a sobressair. Aí foi aonde eu comecei meu futebol que eu fui Botafogo. Aí apareceu para o cenário de um modo geral. Cara, uma passagem que não foi muito... Foi boa, mas muita gente te criticou naquela época, eu lembro bem disso. Copa América, 1993, boiadeiro no auge da carreira, arrebentando, comendo a bola, é convocado para disputar a Copa América em 93. O Brasil até vinha bem, jogando boas partidas, você inclusive fazendo boas partidas. Rapaz, aquele jogo foi 1-1 no tempo normal e foi para os pênaltis. Quer contar para a galera aí como é que foi? Como é que foi aqueles pênaltis lá, irmão? Dói, né? Mas tem que contar.
Foi assim, eu acho que na seleção, até pelo pouco tempo que eu nunca tinha sido convocado pela seleção, pelo pouco tempo que eu joguei pela seleção, eu acho que eu fiz bons jogos. Sei sim. Não criticando os outros que estavam lá, tinha jogadores que eu via que estavam indo uns 6 meses na seleção, outros 3 meses, outros indo direto. Mas a gente tem autocrítica, eu acho que eu mostrei até coisas melhores pelos que estavam lá. E no dia que fomos para os pênaltis, estava treinando um dia antes em Guayaquil, né? O Zagallo e o Parreira falou assim: ó, gente, vamos treinar sério que amanhã pode ter pênalti. Ah, beleza, beleza. Aí chegou, o jogo foi bom, eu acho que foi até bom o jogo no decorrer do jogo. A gente poderia até ter vencido aquele jogo. Infelizmente tomamos um gol de cabeça e fomos suspensos. E aí bateram, aí depois ficou pro alternado, mas antes eles já perguntaram quem que para bater o pênalti. Mas teve uns jogadores que na hora saiu fora. Não vai ficar citando nome porque não, Sim. não adianta falar. E aí foi perguntando para um, para outro, eu via que não ia, e de longe eu já falei, ó, eu tô aí, eu bato. Porque é duro você fugir, né? Deus me livre, eu não dou conta de fugir do pau. Você vai fugir do pau, depois, como é que você vai dormir? Aí você não dorme mesmo, é melhor você vai, tenta fazer. E eu fui, na hora eu não sabia se eu batia forte ou colocado, que sempre eu dava colocado, firme. Na hora que eu vi, fui, cheguei lá, boicotei, abria a asa, ia lá e voltava, vinha numa trave e na outra. Só uma pausinha aqui. Goicoechea era o maior pegador de pênalti da época, só para constar, então, que o Goicoechea era um monstro. E na nossa época, entre aspas, depois que eu fui saber disso, porque a gente não tinha tanto meio de comunicação hoje, não dava pra gente tá vendo, igual vendo os jogos, que era poucos jogos que era transmitido, né? Então hoje você sabe muito mais coisa. E aí na hora que eu fui, que eu parti, eu vi ele caindo para a direita. Já foi tipo pendendo, e na hora que eu vi que ele voltou, sabe quando igual você brinca de esconde-esconde, que você põe o rosto, não dá tempo de voltar mais, a pessoa fala, te peguei. Aí na hora que eu tentei, falei, não dá mais. Aí se eu parasse, eu ia chutar do lado, assim, devagarzinho. Aí na hora que eu fui, não deu mais para virar o pé, e tive a infelicidade de perder o pênalti contra a Argentina, e a gente ia para a final naquele jogo. Boiadeiro, tem muita politicagem nesse meio? Vou te pedir um exemplo. Assim, você é um cara que sempre falou. Pode falar. Isso aí não. Só se for depois da pandemia para mudar, mas eu sempre falo assim: essa pandemia a gente não sabe se é bom ou se é ruim, porque Deus sabe de todas as coisas. Ruim é porque perde muita gente que não. Os bons pagam pelos ruins. Não é a gente tá mal alguém, não, mas. Se fosse para acontecer as coisas que estão acontecendo, eu preferia que acontecesse com os ruins, que prejudica o nosso Brasil, o nosso mundo, ou quem seja, né? E a gente está falando aqui futebol, mas a nossa política é muito ingrata, tem que mudar muito, melhorar muito. No meio da seleção, tem muita. No meio da própria seleção, tem muita politicagem para escolher. Por exemplo, você estava jogando um futebol, a nata do futebol ali, cara. Em 93, você estava arrebentando. E você não foi convocado para 94. Você acha que teve a ver com ter perdido aquele pênalti ali, cara? A tua não convocação? Eu acho que já tinha. Eles já tinham o time certo que ia para fora, independente da gente ganhar ali, só se mudasse muito, sabe? Porque sempre tem o grupo já que vai. Porque eu lembro que vieram os jogadores que estavam para a Europa, né? Jogaram o torneio e depois que uns ficaram para a Copa América e eles foram de férias. Mas eu acho que independente de eu ter feito o pênalti ou não, eu não iria, não. Porque eu não fui convidado nem para as eliminatórias, mas eu acho que eu tinha capacidade para ter ido, pelo menos para depois ver se dava para disputar uma Copa. E eu quero aproveitar, igual às vezes Bom Hora aparece aí do pênalti, falando que eu estava de meia riada, displicente, sempre joguei de meia riada, minha vida inteira. Você ficou chateado com isso, Badeiro? Ficou chateado? Porque na época o Galvão, ele foi bem enfático, ele falou, pô, o cara foi assim, desleixado.
Você ficou chateado com essa crítica do Galvão? Isso aí é muito, eu acho que na época eu apelei, falei muita coisa para ele, porque eu acho que ali eu sou um pai de família, você tem filho, você tem um monte de gente vendo, e quem vai querer o mal? Você vai querer o mal para você? Jamais. Eu fui com uma convicção que ia dar certo da maneira que eu fui. E na hora não deu certo, mas eu acho que eu fiz a disso. Acho que o importante é isso. Beleza, irmão. Qual foi o maior craque que você já viu atuar ao seu lado, jogando do teu lado? Quem foi a maior fera? Nossa, tanto, hein, rapaz? Tanto craque. O maior. Eu o no maior. Flamengo, eu peguei contra o Zico no Flamengo. Tive a felicidade, pelo menos, de estar do lado do Galinho. Depois a felicidade de estar do lado dele lá na Gávea, quando ele estava no tratamento do joelho, batendo um papo com ele, um puta de um cara. Sensacional. Falando aí do Flamengo, Adílio, que eu sempre fui fã dele demais. Andrade. Leandro, lateral direito, Deus me livre. Ele era um animal. Jogava muito, né, irmão? E o Júnior? Na minha época, o Pita era um cara diferenciado. O Pita do Miller, São Paulo. depois peguei Edmundo. João Paulo, que jogou comigo no Guarani. No Guarani. Sérgio, eram os caras que eu admirava demais. E muito... Até o próprio Paulo Egídio, que eu via no meio da carreira, depois joguei contra, mas tinha uns caras diferenciados. Mas se for falar aqui, eu vou te falar daquela época, era muito craque, era muito nego bom. Muita não tinha, fera, tinha junto. 10 mais ou menos para dar o chute. Verdade, irmão. Verdade, e quem foi o melhor treinador, Boiadeiro? Melhor treinador que você já teve na tua vida? Andrade. Hã? O Jair Pereira, um cara que sensacional também comigo, né? Andrade. Peguei o Nelsinho, um companheiro, eu fui campeão brasileiro com ele. É um puta de um cara. E teve outros que eu peguei também, sem ser muito conhecido também, que eu gostei muito. Peguei Sérgio Cosme, peguei... No Guarani eu peguei o Gainete na época, peguei Pedro Pires, de Toledo, foi gente boa, peguei o Pedro Rocha, que foi um excelente treinador meu, Lori Sandri, muita gente boa. E quem foi o cara que mais conseguiu te marcar? Aquele cara, quando tu ia jogar, falou, porra, ferrou. Aquele carrapato, enjoado no meio de campo que te pega. Quem era o cara que te marcava melhor jogando bola? Mas quando eu ia jogar assim, o Ezequiel era demais para marcar. Zé Ezequiel do Corinthians? Zé Elias do Corinthians. Zé Elias no Corinthians. Pegava, deixa eu ver, tem muita gente da época que eu joguei contra que pegava doído também. Tinha o São Mano na época que eu joguei muito contra o Corinthians também. O Amaralzinho. Amaralzinho do Palmeiras na época. Do Palmeiras. Quem marcava mais? Fernando, volante. Fernando também era duro, era onde você estava, ele estava no teu calcanhar grudado. A gente não lembra de todos aqui, mas tinha muito. Ainda peguei o Paulo Isidoro. Você soube? Paulo o antigo, eu peguei jogando contra aqui. Nossa Senhora. E quando você soube que o Flamengo estava interessado? O Flamengo estava interessado no Boiadeiro. Como é que você reagiu, irmão? Quando você soube que o Flamengo estava interessado em você. Quando o Flamengo estava interessado por mim? Quando o Flamengo estava interessado por você. Maiores porque ainda mais que na época aí estava o Paulo Angione, né? Paulo Angione, um cara espetacular, demais. Para mim é um fenômeno. E eu falei, Flamengo. E eu sempre tive muita dificuldade, mesmo quando eu morei no Rio, que eu fui criado na roça, cidade grande, igual São Paulo, Rio, Belo Horizonte ainda eu adaptei um pouquinho a mais, que é mais no estilo sertanejo. Aí eu falei, eu tô agora, não vou conseguir voltar mais para a cidade grande. Mas na hora que falou que era o Flamengo, aí eu falei, meu Deus do céu, tem que vestir a camisa do Flamengo, porque aí eu completo, né? Aí eu completo a minha história. E foi bom demais. Mas se eu tivesse ficado mais tempo no Flamengo, eu teria
É que eu fiquei só um campeonato e depois eu saí por causa desse problema meu de adaptação em a cidade, mas não foi porque o Flamengo quis que eu saísse, não. E eu venceu e eu poderia ter acertado com o Flamengo, mas aí eu saí por causa desse problema meu mesmo, que me atacava muito meu psicológico. E como é que você foi recebido? Como é que você foi recebido no Flamengo? Como é que você foi recebido lá? Eu entrei no Flamengo com 110 mil pessoas, as duas torcidas gritando naquele ano, que foi, infelizmente, é uma lembrança ruim, porque foi a morte do Senna, mas, poxa vida. 94. Flamengo, sempre Flamengo. E vou te falar uma coisa, como que você chegou lá, rapaz? Primeiro dia na Gávea, aquela esfera toda lá. Como é que você reagiu? Como é que você foi recebido pelo Flamengo? Não, foi de braços abertos. Nossa Senhora, foi bom demais. Uma turma excelente. Criamos uma irmandade lá. Tem o Júnior também, que eu falei treinador, foi meu treinador. Nossa Senhora, um excelente cara. Gente boa demais. Dava confiança. Então, com essa turma toda lá, e depois o Sávio, tinha uma meninada nova, Paulo Nunes, tudo subindo, assim, tava no começo, né, do sucesso deles. Aí veio Valdeir, aí veio o The Flash, aquela turma toda. Eu fui muito bem recebido e para mim foi uma honra. Eu tenho até Qual foi seu melhor jogo pelo Flamengo? Sua melhor atuação? Roupeiro, né? Como é o nome dele ainda mesmo? Oi? Não entendi. O massagista, o que estava na seleção também, do Flamengo? No massagista lá tem o Denis, que é o negão grandão. Tem o falecido mesmo, Jorginho, lá, Denis. Da minha época também. Rapaz, qual foi seu melhor jogo vestindo a camisa do Flamengo? O jogo que você achou que você jogou melhor? Qual foi? Rapaz, eu falo pra você que foi um jogo em Campos. Acho que foi um jogo em Campos que nós fizemos. Lá eu fiz um dos meus melhores jogos, foi lá em Campos. E acho que a gente estava precisando desse resultado e eu sei que ainda era o Júnior de treinador. Foi em Campos. Foi contra o Americano de Campos, lá em Campos. Americano. Isso mesmo. Foi em Campos. Show de bola. Foi um dos melhores. E no tempo de Flamengo, Boiadeiro? No tempo de Flamengo, quem é que concentrava... No tempo de Flamengo, quem é que concentrava com você, que era do mesmo quarto que você? O Gilmar, goleiro. Tinha uns quartos que a gente ia mais, mas sempre o Gilmar, a gente estava junto conversando. Aí veio o Valdeir, aí veio o Carlos Alberto. Mas era sempre, dava uma mudada também para poder ir conversando mais, para ir entrosando. Sempre era bom. Aí tinha Baresi, tinha... Gelson Baresi. Tinha uma turma, tinha o Adriano, tinha Charles, Guerreiro. Sempre a gente estava junto. E o Charles, eu já tinha jogado com ele, o Guerreiro, no Guarani, e o Charles Baiano, eu já tinha jogado com ele no Cruzeiro. Então foi bom demais. O Carlos está perguntando aqui para você se você chegou a jogar com o Zico. Zico? Junto com o Zico. Não, eu não tive esse prazer de jogar do lado dele. Joguei contra ele quando ele ainda estava jogando aí. Tive o prazer de estar junto com ele, lá na Gávea, a gente conversando. Fomos treinar no centro de treinamento dele uma vez, nós batemos papo. É um cara espetacular. E também quando ele inaugurou um centro de treinamento dele em Minas, ele me convidou. Mas eu não pude jogar porque eu estava numa final lá do Campeonato Mineiro, mas sempre junto com ele. É um cara diferente. A gente fala no futebol, não precisa falar porque todo mundo vê, mas como pessoa é diferenciado. Ser humano, humildade cabe em todo lugar, né? Boiadeiro, qual foi o gol mais bonito da carreira? De todos. Rapaz, eu não fiz muitos gols não, mas eu fiz uns gols até bonitos. Eu fiz um no Cruzeiro de fora da área, que eu cortei e fiz de esquerda, o outro eu cortei e fiz de direita. No Guarani eu fiz um belo gol também na semifinal contra o Atlético.
Então é esses 3 gols aí que eu acho os mais bonitos. Você criou alguma inimizade no futebol? Alguém que você até hoje não fala, não gosta? Alguém de futebol que você não tem amizade, você não gosta dessa pessoa por causa do futebol? Tem alguém, não? Olha, eu vou te falar. Do momento eu falo, porque a gente tem um coração bom e a gente, na hora, você perdoa depois, nem lembra mais, mas no momento você atrapalhou demais. Um que me atrapalhou demais, igual eu falei, foi o Aragão, no futebol. O Isso aí na árbitro. época, no momento, eu fiquei irritado, falei muito dele, mas passa, você não tem aquela mágoa. Mágoa nunca a gente deve ter no coração, é passar. Se você tiver alguma coisa, você vai, fala e resolve. E outra foi com o Hélio dos Anjos, que chegou, às vezes tem uns treinadores que chega, ninguém tem obrigação de chegar lá e você é um jogador lá e eu vou de treinador, eu sei que eu já não vou te querer, eu já falo, eu não gosto daquele jogador, eu tenho outro para a posição dele, então antes de contratar. Aí depois contrata, faz aquele contrato, tá garantido, vai e prejudica um jogador que está lá. Isso é que eu achei ruim na época com o Hélio dos Anjos. Tinha acabado de subir o América, tava lá tudo bem, nas pré-temporadas o cara já começou a arrumar problema, a gente via uma certa maldade, que você é andado, você tem experiência, você vê, você anda, e aonde que essas únicas que me atrapalhou mesmo no meio do futebol. Mas na época eu falei o que tinha que falar, achei o que era, porque às vezes é ruim para mim e é pai pro outro, então, mas para mim na época foi ele que foi ruim demais, porque eu também tinha família, eu tinha meu lado profissional, só fiquei chateado da maneira que chega. A gente tem que jogar aberto, ser limpo. Eu acho que só falta isso e acabou. Não tem. Tendo honestidade, eu posso chegar e falar, não gosto do teu futebol, mesmo você sendo. Os outros acham que você é bom, não serve para minha função, para o meu esquema tático, não serve, acabou. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas desde que seja realista e fale, então. E não fica armando cama. Acho que tudo que você O Galvão Bueno, cama, Galvão Bueno não. eu acho que não é legal. Não presta para nada. Você pode até fazer no impulso, na hora que você tá com raiva, que você briga, que você fala, põe para fora, mas nada de sacanagem. E o Galvão? Galvão também você já tem nada contra também. Galvão Bueno. Tá dando certo? O Galvão Bueno. Eu falei esses dias, até falei, mas na época a gente tava lá e ele já tava lá com a vida feita. Então é umas coisas que eu sempre falo, o Galvão, uma crítica não vai adiantar você criticar, porque não vai mudar, né? Porque burro velho não pega toada mais, nenhum. Então eu acho que ele é muito assim. Tem o comentarista que é pago por aquilo, ele é narrador, né? Narrador Galvão Bueno, comentarista Casão. Aí ele é narrador e ele pergunta e ele mesmo dá a resposta, ele mesmo quer falar. Às vezes o cara quer comentar, tem um jogador que está fazendo uma linda jogada lá na frente, ele está falando da jogada lá atrás, não dá para entender por que isso. Então acho que ele tinha que narrar o jogo, que ele sabe narrar muito bem, e largar de intrometer onde não é a área dele. Isso aí não é pensando lá para trás, não, passou para trás, eu já falei que eu achei que ele foi muito injusto na maneira de falar, a colocação dele, que eu sabia que eu estava tentando fazer o melhor, e má vontade nunca faltou em mim, então é isso que eu acho, nessa parte aí dele. O Flamengo agora, Boiadeiro, tomou a decisão, Flamengo, dele mesmo transmitir os jogos pelo canal dele, pelo YouTube, tirar da Globo. Você acha que o Flamengo está certo de fazer isso? Porque sempre foi a Globo que mandou em tudo. Hoje em dia o Flamengo falou, não tem mais isso, quem pagar mais transmite. Enquanto isso, o Flamengo vai transmitir pelo canal do YouTube do próprio Flamengo. Tu acha legal isso, cara? Eu acho legal demais, ainda mais quando não tem uma coisa assim que vem para somar do outro lado, né? Porque tem que ser parceria. Se for uma parceria com parceria mesmo, agora uma parceria que só vem a nós, só vem para um lado, aí não adianta. E o Flamengo não precisa disso, quem precisa são eles, que vai dar ibope
para eles lá é se eles televisionarem o jogo do Flamengo. E então quem vão perder são eles, porque o Flamengo tem jogadores, todos os jogadores do Flamengo servem qualquer um na seleção no momento. Qualquer um encaixa na nossa seleção. Então quem vão perder são eles. Eu acho que é bom pro Flamengo. Perfeito. E quem é grande tem que pensar grande mesmo. Eu acho que tem que pensar grande. O Flamengo é grande. É muito grande. Então eles que têm que encaixar. Tudo é a televisão que manda, que é no horário deles, na hora deles. Quer marcar, se tem 11 horas, mata o atleta, o jogo 11 horas por causa da televisão. Isso aí é péssimo. Esse Flamengo atual, Boiadeiro, esse Flamengo agora, você acha que é um dos maiores Flamengos da história, um dos maiores times da história do futebol brasileiro? E o que você acha que o Flamengo está fazendo para ter tanto sucesso igual está tendo hoje, cara, atualmente? Eu só não acho que ele é maior do que do time que eu gostava demais, que era Flamengo, do Zico, igual aquele lá, Leandro, igual aquele não. Mas depois é um dos maiores com esses jogadores que estão aí. A gente vê, claro que os outros sempre estão assim, a gente vê a união desse grupo aí, parece que joga por música. Então, e não tem moleza, não tem nego que fica andando de saltinho, é tudo do mesmo batido, é todo um cobrando do outro, a gente vê, parece que e corre até o final do jogo, e brigando, e querendo mesmo, tá? Só tem que parabenizar. O Bruno Henrique, com aquela força pro lado do gol, fazendo gol, jogando o que tá jogando. Todos aí, o meio campo, Arrascaeta, o Ribeiro lá, que joga demais também. E todos aí, se eu for falar um por um. Até esqueci o nome daquele meio esquerdo, o Moreno lá também, que joga tipo segundo volante, que joga demais também. Gerson. É o Gerson. Aí entra o Diego que também tá ali, você vê que entra com a mesma pegada. Então o time do Flamengo tá muito bem arrumado. Eu só fiquei, nossa, que eu torci pro Flamengo ganhar aquela final, mas aquele time lá também era lá e cá, na hora que quase mata uma hora ali, já quem fizesse o gol primeiro era campeão mesmo ali, não tinha jeito. Verdade, cara. E na Libertadores? E na Libertadores, você assistiu onde? Você assistiu o jogo da Libertadores aonde? Contra o River Plate? Assisti aqui mesmo, aqui em casa. Torceu muito também? Achou que ia perder, né? Achou que ia perder? Jogo pegado, e lá, e cá, e vai. Aí eu falei, gente, não pode. Quem beliscar primeiro é campeão. Quem beliscar, o que beliscar. E o Flamengo quase beliscou antes. Nossa Senhora. Aí, Boiadeiro, fala um negócio pra gente aí, cara. O pessoal sempre perguntou por que você não foi treinador. Muita gente me fala o seguinte, que a tua personalidade, você não ia aceitar a gente dando pitaco, tira fulano. É isso mesmo? Por isso que você não quis investir na carreira de treinador? Eu penso isso, porque eu ia ter a minha maneira de ser, eu não ia aceitar nada interferir no meu trabalho. Eu tinha meu contrato, receber o meu salário e pôr o jogador que eu achasse. Tá o elenco ali, um exemplo, ó. Esse serve, igual eu te falei, esse vou avaliar um tempo. Não, ó, aqui eu já ia ver antes. Posso até ver algum, ou já vinha acompanhando antes se você fosse contratado para falar quem que eu ia achar que poderia ficar, quem poderia despedir, ou quem que eu achava que poderia contratar, porque você que vai ser cobrado, né? Então, são todos iguais, mas hoje tem muita coisa errada no futebol. Então eu penso isso, porque a gente vê aí que tem muito negro que vem de fora, é empresário, a gente escuta muitas coisas nos clubes, leva um jogador lá, vem um empresário, ou se ele tem um grupo, ele vai e pega o jogador, a gente sabe que pede para pôr o jogador. Eu lembro na época da seleção, muitos jogadores de empresário ia, a gente não cita nome, mas sabe que na época o jogador jogava 2 meses na seleção, era vendido, depois nunca mais nem aparecia. Mas eu vejo pelo mundo, pelo jeito que anda as coisas, alguma coisa errada tem. Mesmo, igual, tem que ser, eu acho que tem que ser tudo investigado nesse nosso Brasil, tudo tem que ser investigado.
Tem que ser Você acha, investigado inclusive... igual, Ah, desde a CBF lá em cima, de tudo. Tem que vir investigar desde lá. Tudo tem que ser investigado nesse nosso Brasil. você acha, inclusive, a arbitragem também, cara? Você acha que a arbitragem também é tendenciosa nos jogos? Antigamente acho que tinha mais porque não estava tanto foco em cima. Hoje, se tiver, nego vai ficar mais arisco, mas tem que estar sempre olhando, porque o nosso Brasil, a gente não fala do Brasil, não, o mundo. O mundo, Verdade. a gente vê aí que infelizmente tem essa desgrama dessa propina que acaba com o mundo. Então a Verdade, gente cara. tem que estar sempre pedindo para as leis aí e estar investigando, e tem que investigar mesmo. É igual você não vê os dirigentes dos clubes, tem que investigar também os clubes, os dirigentes, você não vê o que o Cruzeiro está passando, porque aí o símbolo, por exemplo, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e muitos times aí, tá ali, todo mundo morre por causa do símbolo, a gente morre por causa do símbolo, aí vem um cara de fora, um ser humano, entra ali, destrói, faz o que quer, vai embora e fica o clube com a pancada, sem nada. Boiadeiro, E qual como foi? Qual na foi? época mesmo, atrapalhou tanta gente, muitos jogadores, nós mesmos não pagávamos o que merecia, prendia o jogador Verdade. e deixava. Era muito difícil. E tem muito dirigente assim. Com a palavra, Boiadeiro, arrebenta, filho. Fala para a nação rubro-negra aí. O que você tem para dizer? Agradecer aí tudo que eles fizeram por mim, a maneira que me receberam aí. Eu só tenho que agradecer, glorifico muito aí, se tem muita saudade. Na hora que eu vou assistir um jogo do Flamengo, quero ter a honra de assistir um jogo do Flamengo, que é este maço aí. Valeu, Um abração Boiadeiro. aí irmão. pra você. Vou cantar uma musiquinha aqui. Não Opa. aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Beijão pra todo mundo aí, que Deus abençoe todos. E o nosso Rio de Janeiro aí, que abençoe todo mundo e dê tudo certo aí.